Pai, graças dou em nome de Jesus. Que privilégio, Senhor. Privilégio ter os olhos espirituais abertos para o conhecimento da verdade. Como Jesus diz com toda simplicidade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor nosso Deus, sabemos que para que haja uma libertação perfeita e completa, é necessário primeiramente abrir o coração, ao ouvir as tuas palavras, com o coração preparado, para que o teu Espírito então possa ensinar, esclarecer. O Senhor é tão maravilhoso, que de modo tão simples o Senhor faz com que os que abrem o coração compreendam as coisas espirituais. E então tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples, mas glorioso, porque a tua presença, Senhor, é soberana, é extremamente maravilhosa. O Senhor é o único Jesus, com todo o poder para libertar, curar, abençoar, mas também, principalmente, para ensinar e corrigir as nossas falhas. Senhor nosso Deus, fale conosco. Pai Celestial, o Senhor ajude cada um a que não haja tropeço, não haja, Senhor, nenhum impedimento, como ansiedade no coração, inquietação, nenhuma distração. Jesus, fale conosco. Tome a tua direção. O Senhor tão amorosamente diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, muito obrigado. Fale conosco. Amém? Então vamos lá. Como estamos numa fase que a gente tem falado bastante, temos comentado bastante aqui na igreja sobre oração. Quanto tempo leva para Deus responder a uma oração? Ou porque tantas vezes se ora, e se ora, reiteradas vezes, e parece que a resposta não vem? Meu Deus, onde está a falha? Bom, o contexto é: nós temos contemplado, a gente contempla nas Escrituras, que por muitas vezes o povo de Deus não dava atenção nenhuma às suas palavras, seus ensinamentos, seus mandamentos, muitas vezes eram desprezados. Isso mexia com Deus, óbvio, sem dúvida nenhuma, porque soberano, único, Deus, Criador, aí ele se apresenta a um povo. Deus se apresentou a um povo no Egito, os descendentes de Abraão, através de Moisés. E o cristianismo, irmãos? Quem foi que dividiu os tempos e se apresentou na terra como um ser humano? O próprio Deus. Jesus era Deus. Ele diz com toda clareza no Evangelho de João, O Evangelho de João começa assim, no capítulo 1, versículo 1, começa assim: do princípio era o verbo, palavra, verbo, palavra. Do princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí quando chega lá no versículo 14, eu estou citando João 1, que eu não quero mexer muito na Bíblia, nós temos boas partes hoje a lermos. Aí quando chega no mesmo capítulo, no versículo 14, Jesus diz assim, o Evangelho de João diz assim: e o verbo se fez carne. O João que escreveu esse Evangelho foi aquele que andou ao lado de Jesus. Então ele diz assim: nós o vimos a sua glória. Nós, cristãos, hoje não vimos Jesus em carne. Nós vivemos literalmente da fé em Jesus Cristo. Ou seja, fé é uma certeza. Mas eu não vi Jesus, eu não vi o Calvário, eu não vi a cruz. Só que quando você abre o coração, quando alguém abre o coração para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo testifica. É impressionante. Vem uma confirmação tão grande, tão firme, tão certa, que não tem como alguém tirar isso de você.
Como diz o missionário, você sabe porque sabe. Não sabe como sabe dessa forma e ninguém consegue tirar isso de você. Se alguém me perguntar, como é que a senhora consegue, já é de Jesus há 40 anos, né, servindo a Jesus todo dia há 40 anos, eu vou dizer, está dentro de mim. É aqui dentro. Uma certeza inabalável de que eu tenho Jesus. De que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ninguém tira isso de mim. Quem convence é o Espírito Santo. Pois assim também, irmãos, para o nosso dia a dia, naquilo que precisamos fazer ou que devemos fazer, se nós estamos na palavra, o Espírito Santo testifica. Quando o cristão se sente inquieto, condenado, culpado de coisas que até já abandonou, está faltando comunhão, né, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, diz a Bíblia. O apóstolo Paulo diz isso, que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, quem aceita Jesus verdadeiramente, tá? E começa a ouvir as palavras das Escrituras, quando o coração está realmente disposto a seguir aquilo que Jesus fala, o Espírito Santo vem e testifica. Não foi o caso da maioria do povo de Deus no deserto. Porque o Senhor Deus se queixa dizendo que eles fecharam o coração. E Jesus se queixa disso de modo pessoal. Porque antes ele falava, o verbo falava, Jesus já lidava com o povo de Israel. Tudo foi criado por Jesus. É impressionante. Antes de ele se tornar homem. As coisas de Deus não são difíceis de serem compreendidas, desde que o coração inteiramente seja aberto para Deus, para ouvir e receber. Eu fiz uma pergunta: quanto tempo leva para Deus responder a alguém que o serve e que o busca? Eu não estou falando, porque você imagina uma pessoa que não é de Jesus, se ela for fazer um pedido a Deus, o que ela vai pedir? Imagina se Deus chegasse para uma pessoa qualquer e dissesse, eu sou Deus, pede o que você quiser, eu te dou. Claro que Deus nunca ia fazer isso. Mas falou com Salomão, Salomão era dele. O que as pessoas iriam pedir? Misericórdia. O ser humano, antes do novo nascimento, é carne pura. Só quer coisas que satisfaçam suas vontades, seus desejos, que lhes dê prazer. Então, a pessoa que aceita Jesus, ela começa a procurar conhecer melhor a Deus, cada vez melhor, e vai nisso, então, crescendo espiritualmente, sendo aperfeiçoado. E aí que começa a dar os frutos do Espírito Santo. Vai chegar um momento que a pessoa diz assim, bom, eu não tenho mais nada a ver com aquela criatura que viveu, e sou eu, mas eu sou uma nova criatura. Ou seja, eu tenho novas vontades. Antes eu não tinha vontade, vamos dizer assim, de ir à igreja, jamais. Tenho prazer. Eu não li a Bíblia, eu tenho maior alegria, sei que Deus está falando comigo. Enfim, e vai por aí. Um anjo veio a Daniel lhe trazer resposta das suas orações. É muito interessante, porque Daniel fica 70 anos na Babilônia. Aí você vai dizer assim, mas 70 anos? Não, calma. Ele não foi para dentro da cova dos leões? Deus não permitiu que ele fosse? E o próprio Jesus não entrou lá com ele? O rei não viu na fornalha dos Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei jogou 3 e viu 4. O rei, no caso de Daniel, quando foi lá na boca da cova, onde ele foi jogado, gritou, Daniel, dá-se o caso. Ele gritou, ó rei, vive para... Né?
O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. Então Deus sempre respondeu a eles. Não impedia que eles entrassem em situações difíceis, dificílimas, mas nunca os abandonou. E o erro do cristão é exatamente esse. É qualquer coisinha que contrarie literalmente a caminhada do tudo vai bem. Qualquer turbulência, poxa, por quê? Poxa, por quê? Aí se atrapalha. O cristão não tem que ficar perguntando nada de porquê. Tem, Senhor, me abre o entendimento. E me abre os olhos para eu compreender melhor e sair logo dessa dificuldade. E orar. Mas a pergunta foi, quanto tempo leva? Então vai comigo no livro de Daniel, do capítulo de número 10. Então o anjo foi a Daniel, e a gente vai pegar já o versículo de número 11, porque é o 11 e o 12. Daniel capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Vamos então observar bem isso aqui? Daniel recebeu a visita de um anjo. E o anjo vem e fala com ele. Esse anjo foi materializado. Era necessário, Deus quis. E então o Daniel vê o anjo. Fica a princípio muito assustado. A visão era gloriosa em extremo. E o anjo logo fala com ele. Interessante, né? E me disse, Daniel, homem muito desejado. Já começa aqui. Olha só a fama de Daniel no céu. Daniel, homem muito desejado. Ou seja, você no céu é tão querido que as tuas orações são tão bem recebidas. Você é um homem desejado por Deus. Ou seja, Deus tem prazer em você. Não é interessante? Agora vamos, então, pensar em Daniel quando ele foi arrastado, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou todo mundo que ele quis, levou os nobres, os príncipes, levou os guerreiros, levou os ricos, desprezou o que eles chamavam de plebe. Daniel foi levado. Tinha 16 aninhos. Filho de nobres, jovem, sendo preparado, era muito inteligente e culto. E como você vê Daniel, que foi levado prisioneiro, reagindo? Revoltado contra Deus? Poxa, Senhor, eu não peco, eu não saio, não deixo a tua palavra. Eu sou cumpridor. Pelo contrário. Vai comigo, marca aqui. Capítulo 1 de Daniel.
O título diz A Educação de Daniel e Outros Jovens Hebreus na Corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Uma paradinha. Talvez alguém diga, poxa, o que isso tem a ver com a nossa vida nos nossos dias? A gente cansa de ouvir algumas pessoas aí, até nos noticiários de vez em quando, de que alguém famoso, alguém de posição elevadíssima e tal, diz assim, a Bíblia é um livro antigo, um livro velho, tem que ser renovada, tem que modificar tudo. Sem noção. Babilônia representa o mundo e os falsos prazeres. Babilônia representa o mundo e a cegueira espiritual. Joaquim representa, ele é o rei, era o rei da época, que estava em total desobediência a Deus e levou o povo a desobedecer a Deus. Alguns se mantiveram fiéis a Deus, ouvindo e obedecendo. Daniel foi um. Então, isso não tem tudo a ver com a gente? Claro que tem. E quem Nabucodonosor representa? O chefe do inferno. Porque ele invade Jerusalém para levar para ele. Leva quem ele quer e leva o que ele quer. O diabo, se puder, ele arrebenta com casamento. Leva um para cada lado. Se ele puder, ele arrebenta com os filhos. Se ele pudesse, levaria para onde ele queria. A desgraça. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Satanás, ele é bandido, sorrateiro. Ele não chega e diz, eu sou o diabo e eu consegui entrar nesse casamento porque joguei um contra o outro e esses corações aceitaram. Joguei desconfiança e recebeu. Joguei ciúme e recebeu. Ou de uma forma ou de outra, enfim. Ele não chega para dizer, eu tenho um paiol de enfermidades. Eu só jogo uma flechinha de vez em quando. Se receber, aí vem o apóstolo Paulo e fala dos dardos inflamados do maligno. Mas cadê que o povo de Deus gasta tempo, tem paciência, tem prazer de ouvir? Às vezes ouve um versículo reiteradas vezes, já fica enjoado. Estou cansado de ouvir essa passagem bíblica. Estou cansado de ouvir sobre a parábola dos talentos. Eu sou de Jesus há 40 anos, meu irmão. Se eu abrir a palavra, eu sei que Deus vai me dar um banquete, às vezes, numa palavra. Por quê? Porque ela é luz, ela é o poder, ela saiu da boca de Deus. A palavra saiu da boca de Deus. Deus quis colocar nesses 66 livros tudo o que Ele quis. Que nós soubéssemos, compreendêssemos, entendêssemos, recebêssemos, só que a palavra se renova. Ela se renova. Às vezes uma palavra que você ouviu há anos atrás, num certo momento, ela se abre de uma forma que você diz assim, como é que eu não vi dessa forma? E ainda que não fosse assim, ela é alimento. Como eu digo, você come a comida da sua casa todo dia, ou quase todo dia, e você sabe o sabor que tem a comida da sua casa. Por que come? Teu corpo tem fome. A comida te sacia. Se você não comesse, não estaria de pé. Pois tem gente, irmãos, que enjoa da palavra, em pouco tempo enfraquece e depois se arrasta. Pensa que está de pé. Pode estar de pé fisicamente, espiritualmente caído. Pessoa que enjoa da palavra de Deus. E somos criticados. É lamentável. Enfim, por exemplo, tem livros que eu releio todo ano. Alguns livros eu gosto de reler todo ano. Porque me faz bem, me reforça o entendimento, intensifica a luz. Por exemplo, eu gosto de quando em quando estudar sobre a autoridade do nome de Jesus. Você vê que nome, nos céus. 3 céus. Não diz apenas no céu, diz nos céus, na terra, debaixo da terra. A Jesus, Deus entregou todo o poder, todo. É imensurável, nosso racional não consegue captar tamanho poder. Mas se a chama estiver acesa,
vem uma tentação, vem uma seta, você repreende com fé, usa o nome de Jesus, ele mesmo entra na hora e opera. Porque Jesus diz isso. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por exemplo, vai cantar louvores a Deus. Tem gente que cantarola porque tem o hábito. Olha, tem carro que eu acho que não vai precisar nem do motorista. Ele segue aquele trajeto todo dia que ele vai dizer, eu já sei. Tem gente que parece uma máquina, já não dá atenção nenhuma. Então, Babilônia representa o mundo. Nabucodonosor representa o chefe do inferno. E esse rei do mundão quer sempre pegar o cristão de volta. Ou quer atingir o seu território. Aí, versículo 2. E o Senhor o entregou nas suas mãos. O Senhor entregou nas suas mãos, a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Esses utensílios são os vasos, esses vasos representam as pessoas que são de Jesus e estão no templo. E uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O diabo gosta de levar para a casa da enfermidade. Se o diabo pudesse, irmãos, os hospitais vivem superlotados. Eu digo, não é errado, pelo amor de Deus, irmãos, procurar um médico não é errado. Mas o hospital não é lugar de filho de Deus morar, né, irmão? Tem gente que praticamente mora. Volta e meia, não para buscar de Deus, Senhor, me abre o entendimento. Me abre o entendimento. Território do povo de Deus não é território de miséria. Tem gente que vive endividado. Nabucodonosor invadiu o território do povo de Deus. Aí você vê, quando a Bíblia fala de Jerusalém, não está falando especificamente o tempo todo da cidade geográfica do Oriente Médio. Mas está falando da cidade, do seu povo, uma terra que ele ama habitar. O casamento, a saúde, a paz, a alegria. É claro que enquanto vivemos na terra, vamos enfrentar problemas. Mas Jesus nos fornece armas para toda e qualquer guerra que qualquer demônio empreenda contra nós. A questão é, nós estamos atentos ao mundo espiritual? Fazemos orações diárias, fervorosas ou costumeiras? Nós estamos com as nossas armas de guerra preparadas? A espada tem que estar sempre preparada. Ou seja, assumindo a palavra de Deus, trabalhando dentro de nós. Na armadura, a espada é a espada do Espírito Santo. Se o cristão não está cheio do Espírito Santo, a palavra não tem poder. Então, Nabucodonosor invadiu, mas o interessante, chamo a sua atenção para isso, tá, irmãos? Deus não só entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, incitou Nabucodonosor a entrar, diferente desde que Jesus veio. Hoje o diabo invade a vida das pessoas, irmãos, pela falta do conhecimento da verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem cristão que não procura, irmãos. A sua Bíblia é aberta todos os dias ou só em determinadas fases? Tem gente que quando está com problemas, mete a cara na Bíblia dia e noite. Senhor, me abre uma palavra que ilumine meu coração. Senhor, me dá entendimento. Passado o sufoco, fecha a Bíblia, sobe na hora dos cultos. Tem gente que é de Jesus leva uma vida religiosa. O caso desse rei Joaquim foi terrível. Ele errava tanto que ele fazia o povo de Deus errar. Isso é uma triste realidade. Tem pais, irmãos, que os filhos nunca viram orando, lendo a Bíblia. Crianças.
E vem até comportamento mundano. Depois esses pais querem que esses filhos sigam a Jesus. Esse Joaquim foi terrível. Aí diz o versículo 2: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Foi Deus que entregou o povo de Jerusalém todo, tudo. Aí o versículo 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência. Olha a exigência, o mundo, olha só. Instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Ou seja, a aparência era tudo, né, para eles, né? Olha só. E para Deus é o coração. Olha que coisa interessante. A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles pudessem estar diante do rei. 3 anos se embriagando com a bebida do Nabucodonosor, 3 anos comendo, né, os banquetes da Babilônia, ou seja, criando vícios que criariam raízes. Olha bem. E tem gente que aceita Jesus, irmãos, mas vive o mundo. Depois a linguagem não muda, porque não lavou o coração e não se encheu das coisas novas de Deus. Olha só, o que o rei Nabucodonosor fez? Chamou o chefe de cozinha lá e disse, ó, pega esses jovens judeus e eles vão comer a minha comida. Eles vão fazer o que eu faço. Ou seja, eles vão viver mundanamente aqui dentro. Irmãos, vamos à realidade. Hoje muitos cristãos procuram igrejas que falem o que lhes agrada e dentro daquilo que eles estão acostumados no dia a dia de vida mundana. Quando se fala alguma coisa que vai contra as suas vontades, o seu prazer, ou berram ou viram as costas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que estava sendo preparado para ser um líder, um bispo, Paulo disse para Timóteo, ele disse, muitos terão comichão nos ouvidos e não quererão, não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina. Quando você diz assim, olha, o corpo é templo do Espírito Santo e a santidade total, então preserve isso para o seu casamento. Isso é alienação. Não sabe o que é a vida. Nem sabe quem é Deus, que Deus é bom demais. Deus não exige nada de ninguém. Quando se fala de dízimo, misericórdia. Tá vendo? Querem dinheiro. Comichão, não suportam. Querem viver da mesma forma que qualquer pessoa no mundo vive. Então, o Nabucodonosor, ele queria que os judeus se tornassem mundanos dentro do território dele. E aí vem o versículo 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá uma paradinha. O livro de Daniel é muito interessante. Alguns cristãos separam aquele momento da estátua, quando o rei disse, ó, dobrem os joelhos diante da minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes mundanos, babilônicos, que o rei deu para esses jovens. Ananias, nome judeu, nome hebraico. Ananias, Misael, Azarias. E o Daniel. Eles eram amigos, irmãos. Eles eram companheiros de oração. Você, quando lê o capítulo 2 de Daniel, depois que Daniel foi considerado o mais sábio,
você vê no capítulo 3, os 3 jovens sendo jogados na fornalha de fogo, que o rei diz, multiplique a intensidade desse fogo 7 vezes. Ali Daniel não aparece. Ele foi separado para fazer outro tipo de trabalho. Mas ele também não se dobrou, com certeza absoluta. Aí você vê os 4 aqui, porque eles eram irmãos judeus, eles eram compatriotas e eles eram amigos e companheiros de oração. Você vai ver dentro do livro de Daniel o momento em que o rei decreta, que ele manda o seu oficial matar todos os sábios, e o primeiro era Daniel. Ele procura os 3 amigos e eles passam uma noite inteirinha orando. Inteirinha orando. Hoje os grupinhos se reúnem fora da igreja, irmãos, para churrasquinho. Só Deus sabe as conversas. É muito importante observar isso, por quê? Porque quando um cristão vai orar, ele tem o seu histórico. O Davi, ele tem um momento que ele clama a Deus num desespero, e depois ele diz assim: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele do céu ouviu a minha voz. Ou seja, ele sabia quem estava orando. O cristão, ele vai montando o seu histórico, só que ele não tem noção da presença do Espírito Santo, que testemunha tudo, por dentro e por fora. O Daniel, ele foi levado e lhe foi oferecido tudo no reino da Babilônia. Às vezes a conversa, irmãos, ela sai da pureza, da simplicidade ou da santidade. Por exemplo, tem grupinhos, irmãos, que fora da igreja atacam a própria igreja. Tem gente que pergunta assim: por que a minha família não se converte? Por que a minha família não se converte? Por que eu não consegui ganhar um da minha família se eu oro tanto, se eu intercedo, se eu participo das reuniões em favor da família, eu jejuo pela minha família, eu me consagro? Por que minha família? Tem cristão, irmãos, que tudo que é qualquer falha que acontece na igreja, buzina no ouvido da família em casa. Ah, o obreiro é assim, o obreiro é assado, porque não sei o quê, porque a irmãzinha fulana, não sei. Eu não entendo isso. Vai edificar alguém? A conversa vai edificar? Então fala. Não vai edificar? Então não fala. Não fala. Não fala. Você imagina uma pessoa chegar em casa, vamos dizer que fez um propósito especial de vir a semana toda na igreja. Aí chega para a família e diz, na hora do almoço: pessoal, tem obreiro lá na igreja que eu acho que não vive, não faz nada, só vive na igreja. Essa semana eu fiz um voto. Foi todo dia o cara estava lá. Ele não faz nada na vida, não cuida de ninguém. A pergunta é: o que tem com isso? Isso é conversa para levar para dentro de casa. Isso vai ajudar a família a se converter. Por que não cala a boca? Sabe lá se o obreiro fez o voto também? Se ele saiu de férias e a primeira semana eu vou dar inteira para... Não é o caso, pelo amor de Deus. Porque tem gente que se mete na vida dos outros, ainda atrapalha o propósito do Espírito Santo. Chegou uma senhora na recepção, irmãos, uma membro da igreja. Eu entendi, a intenção era boa, eu entendi. Só que entrando em campo alheio. Pastor, eu conheço a senhora sabe, estou desde o início do ministério. Queria tanto saber assim que a senhora fez uma viagem, que a senhora... Até combinei com a minha família, se a senhora aceitasse, eu ia pagar um passeio para a senhora, com o seu Nelson. Falei: irmã, pelo amor de Deus, ocupa seu dinheiro e seu pensamento com outras coisas. Tá, eu agradeço a sua preocupação, mas, por favor, não entra nesse campo.
Você já pensou? Pô, pastor está todo dia na igreja. Quase todo dia está na igreja. Pô, o que é isso? Aí, alguém abre a boca e diz, tá vendo? Por isso que eu não quero ser crente. E depois que enfurnado dentro da igreja, a família que se lixe. Aí eu vou te fazer a pergunta. Ajudou alguém da família a se converter? Ajudou? Você tem que parar e pensar. O que eu estou falando para minha família está despertando minha família para querer Jesus? Ou eu mesmo estou afastando minha família de Jesus? Oro tanto para minha família se converter, e eu mesmo afasto a minha família. Porque quem fala mal de uma igreja, ou quem fala de pastor, ou quem fica, né, tadinho do pastor, trabalha tanto, parece burro de carga. Cala a boca, não se mete nisso. Não se mete em campo alheio. Vou contar uma para vocês. E vou contar de público aí para a internet. O cidadão, anos na igreja. Temporada na igreja, temporada no mundo. Temporada na igreja, temporada na Babilônia. Mas Babilônia mesmo. Babilônia, curtindo a Babilônia. E aí vinha, pedia reconciliação. Faz por mim a oração da reconciliação que eu quero tomar Santa Ceia. Alguém precisa se reconciliar com Jesus, esfriou na fé, desviou, fez bobagem. É um corpo, a igreja é um corpo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. O Espírito de Deus começou a me incomodar. Começou a me incomodar. 12 vezes. Ao longo de uns 12 anos. Eu disse, chega. Aí a palavra falou comigo. Na carta de Paulo a Timóteo, tem um momento que ele diz assim, aos que pecarem, repreende na frente de todos para que os outros ouçam, vejam. Ou seja, dá um basta. Quem já leu isso? Eu disse, Senhor, é a última vez que eu faço a oração da sua reconciliação com Jesus. Sou pastora da igreja, responsável por esta igreja, tenho um cajado comigo. E a coisa não é uma brincadeira. É a última vez. Fique ciente disso. Só que eu não falei para a igreja, é a 12ª vez, ao longo de anos. Igreja, mundo, drogas. Igreja, mundo, pecado, sujeira. Igreja, mundo, volta. Meu irmão, a coisa não é uma brincadeira. Tá bom, fiz a oração. E mantive a minha palavra e vou manter até o fim. Mês e meio depois eu chego na recepção, veio uma membro aqui da igreja, chegando. Pastora Gorete, eu não gostei da forma como a senhora falou com aquele irmão. Eu falei, como é que é? Olha para mim. Desse jeito. Olha para mim. Olha aqui. Cheguei bem perto. Eu falei, pode repetir, por favor? Não gostei do jeito que a senhora falou com aquele moço que não ia mais fazer a reconciliação dele. Eu falei, mesmo? Eu falei, olha bem para mim. Por acaso, no dia do juízo, a senhora vai dar contas da alma dele a Jesus? Não. Eu falei, então também não se meta nisso. Então não se meta nisso. Deixa eu te mostrar por que eu fiz isso. Vai comigo em 2 Coríntios capítulo 6. Vai comigo na carta aos Hebreus, capítulo 6. Isso aqui não estava no estudo de hoje. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Quem lê comigo? Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 4. 4, 5 e 6. Porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados, e provaram o dom celestial,
e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Dá uma paradinha. Você tem provado a boa palavra? Amém. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isso não é só no mundo físico não, tá, irmãos? Diante dos anjos de Deus e dos demônios. Quantas vezes Jesus foi à cruz? E quantas vezes ele ainda irá à cruz? Nenhuma. Ele fez o sacrifício uma vez, morreu uma vez, foi sepultado, passou os 3 dias, ressuscitou e vive eternamente, para todo sempre, nunca mais morrerá. Como é que uma pessoa abandona Jesus, vai para o mundão, vai para as drogas, volta para a igreja, eu quero tomar Santa Ceia? Está de brincadeira? Pastor que quiser agradar as pessoas, pastores que quiserem agradar, estão aqui, meu irmão. Estão aqui. Cair é uma coisa, recair é outra. A pior foi a moça dizer para mim, não gostei da forma como a senhora falou. Falei, é mesmo? Tá certo. A senhora vai dar contas da alma dele no dia do juízo? Não. Então não se meta nisso. Porque não é uma brincadeirinha. O nosso nome está no livro da vida, meu irmão. Está no céu. O Espírito de Deus veio para morar em nós. Não se brinca com o Espírito Santo. Não se brinca com coisas espirituais. E Daniel, com 16 anos, irmãos, foi arrastado para o reino da Babilônia. E lhe foi oferecido tudo que o mundão oferece. E ele poderia estar dentro do reino da Babilônia. Vai comigo, volta no livro de Daniel. Versículo de número 8. Esse é o ponto-chave. Vai comigo. Daniel 1, 8. Vamos juntos? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. De vez em quando, alguém me perguntou pelo Zap um desses dias agora, pastora, como é que um cristão pode viver em total santidade no meio desse mundão que está pior que a Babilônia? Eu digo, é só imitar o Daniel, mais nada. Só isso. Faz o que Daniel fez. Daniel não só disse não para os banquetes de Nabucodonosor. Antes de dizer não, ele assentou no seu coração. Ele botou dentro dele, não quero nada com os banquetes da Babilônia. Acabou. Se não for de coração, não adianta, meu irmão. Se não for de coração servir a Jesus, não adianta. Foi o caso desse Daniel. Então ele colocou no coração, eu sou judeu, eu sou de Deus. Eu vou ser de Deus a vida toda. Eu sou de Deus na minha terra, em Jerusalém, ou seja, dentro da igreja. Eu sou de Deus na Babilônia. Tem cristão que no local de trabalho é um, irmãos, dentro da igreja é outro. Vamos à realidade. Às vezes as nossas conversas... Irmãos, se as conversas não forem santas, então esquece, nada é santo. Sabe, está falando com pecador, solta palavrão, a boca fala que o coração está cheio. Está falando com pecadores, fala de um modo mundano. Tem vergonha de assumir que é de Jesus? Que é isso, meu irmão? E aí? Então, o que o anjo falou com Daniel? Daniel, você é muito desejado no céu. Por quê? Porque Deus sonda o coração. Ele prova o nosso interior. Então o anjo chegou com esse recado para o Daniel. Voltando lá agora no Daniel 10. Então o versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender
e a humilhar-te perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Só uma paradinha. Toda pessoa, irmãos, não é só jovem, não. Qualquer cristão que levar a palavra de Deus a sério, a termo, tendo no coração um propósito de agradar a Deus, irmão, vai ter problema aqui nessa terra, vai ter problema. A sociedade não... Falsos cristãos, a sociedade... Meu irmão, criticam, apontam. Aí, você é ser crente? Mas não, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo, fulano é amigão. Agora, levar a palavra a sério... você é um crente fanático, você é um crente que só quer saber de igreja, você é um crente que você não está vendo? Olha só. Vai ser criticado, irmãos, vai ser atacado. Jesus disse exatamente isso. Vai comigo, Mateus 5. Mateus 5. Versículo 10 a 12. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Dá uma paradinha. Só quer saber de igreja, só quer saber de culto, só quer saber de ler a Bíblia. Tudo que é programação da igreja está lá, está lá. Trabalha demais. Esses pastores da igreja da graça são fanáticos. Todo dia igreja aberta. Todo dia igreja aberta. Somos atacados. E o pior é quando somos atacados pelo nosso próprio povo. Vocês viram que a pastora emagreceu? Também. Trabalha com sua misericórdia. Comédia. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu não sei, irmãos, qual é o estado de espírito de ninguém. Eu sei que a obra de Deus, para mim, é uma recreação. Um dia desses, terminado um culto da família, um culto em favor da família, uma senhora me pediu que orasse pelos seus filhos. Eu falei, qual é o problema? Estou com 2 internados ao mesmo tempo. Sintomas e doenças diferentes. Falei, caramba. Falei, o bispo vai escutando. Tá. Quando eu falei, Jesus, visita os filhos dessa senhora, o demônio manifestou nela. O demônio, você vai ter que soltar esses filhos. Sabe o que o demônio falou para mim? Caramba, recreio. Eu já não estou podendo fazer muita coisa com eles. Ela já está falando igual a vocês? Ela já estava abençoando os filhos direto com a boca. Herança do Senhor, não tenho filho para calamidade. O demônio confessou. Já não estou podendo fazer muita coisa neles, porque ela está falando igual a vocês? Vem na quinta para buscar, vem no culto. Bom, enfim, aqui. Não é uma recreação? Você dizer, caramba, está aprendendo e o demônio já está perdendo espaço. Porque conhecereis a verdade. Versículo 12. Vai comigo. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas. Que ninguém se meta na chamada de quem quer que seja. Em ministério, ninguém deve se meter. Tadinho do pastor, trabalhava demais. Cala tua boca que você não tem nada a ver com isso. Amém, irmãos?
Mas e Daniel? Daniel, irmãos, foi assistido por anjos a vida toda na Babilônia. Mas ele teve que viver na Babilônia como a gente tem que viver nessa terra. E honrar e glorificar Jesus aqui nessa terra. É viver como Daniel viveu aqui nesse mundo. Amém, igreja? E eu vou terminar voltando lá em Daniel rapidamente. Daniel, capítulo 12, último capítulo de Daniel. Então ele foi para a cova dos leões, ele viu seus amigos entrando na fornalha. Vai comigo. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Quem lê comigo? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. E você vai servir a Jesus até o fim? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Exemplos como o de Daniel, quantos o Senhor terá sobre a face da terra. Mas que o Senhor encontre em cada um de nós a simplicidade que o Senhor encontrou no coração de Daniel. Que assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Jesus, muito obrigado. Quando o apóstolo Paulo diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diga graças a Deus. Amém, Jesus?